sua casa, para a sua família. Como acontece todos os meses, o último encontro, o último domingo do mês, todo o último domingo do mês, nós estamos aqui na presença de Deus, no nosso encontro de família, clamando a Deus pelo socorro, pela salvação da nossa casa, da nossa família. Amém? E nós temos orado e ainda vamos orar. E eu quero ministrar uma unção em todos vocês aqui nesta noite. Amém? Então fica conectado em Deus. Ele tem uma grande bênção para você. Mas olha bem, eu quero convidá-los para que a gente possa neste momento ouvir uma palavra de Deus. O nosso tema de hoje, ele tem uma importância muito grande. Como toda palavra de Deus, ela é muito importante e ela é essencial para que nós possamos ter uma vida abençoada. O nosso tema hoje é esse aqui, ó, o segredo de uma vida bem-sucedida. Fala, o segredo. Mais uma vez. Que esta vida envolve também a vida da nossa casa, a vida da nossa família. Existe um segredo para termos uma vida abençoada, uma família abençoada? Sim. Existe um segredo. Porém, este segredo não quer dizer que ninguém saiba ou que ninguém possa saber. É necessário que nós possamos nos debruçar ou procurarmos entender o que a palavra de Deus ensina, para entendermos este segredo de Deus para a nossa vida, para que venhamos ter uma vida abençoada em tudo que fizermos. Glória a Deus. Agora, o que é sucesso, gente? Sucesso é aquilo que sucede, é aquilo que acontece. Ou sucesso é o resultado positivo de uma ação ou de um empreendimento. Ou seja, sucesso ou uma pessoa bem-sucedida é aquela que colhe os resultados positivos de suas escolhas acertadas. Porque tem muitas escolhas que não são acertadas, que em vez de te levar para o sucesso, te leva para uma vida de fracasso. Sendo assim, a vida que nós vivemos hoje é o resultado das escolhas do passado. A vida que você vive hoje é o resultado das escolhas que você fez ontem, que você fez no passado. Geralmente não é fácil admitir tal coisa. Geralmente não é fácil ouvir isso. Porque nem sempre nós estamos colhendo os frutos que nós sonhamos, que nós projetamos, que nós queríamos colher. Mas é inevitável. Aquilo que nós colhemos hoje é resultado daquilo que nós plantamos ontem, que nós plantamos no passado. Você não colhe para poder plantar, você planta para poder colher. E sucesso nada mais é do que isso. Você colher frutos de sementes boas que você plantou no passado. Amém? Agora, se nós jamais reconhecermos os frutos de nossas escolhas,
Porque muitas vezes não queremos reconhecer e jogamos a culpa da nossa colheita para outrem. Queremos culpar outras pessoas das nossas escolhas ou dos frutos que nós estamos colhendo. Nós nunca iremos sair de onde estamos, porque jamais iremos tomar atitudes de mudança caso estivermos colhendo frutos que nós não queríamos colher. Então, para que nós possamos chegar a algum lugar, para que nós possamos fazermos escolhas acertadas e possamos termos colheitas de bênção, de sucesso, e sermos pessoas bem-sucedidas, e termos uma família bem-sucedida, abençoada, nós precisamos aprender a plantar sementes adequadas. Amém? Fazermos escolhas acertadas. E se nós não vimos fazendo essas escolhas acertadas até hoje, precisamos tomar uma atitude. A partir de hoje vai ser diferente. Quem está me entendendo, fala glória a Deus. Gente, nem sempre é fácil ouvir aquilo que nós precisamos ouvir, mas é necessário, se queremos sair da situação que estamos vivendo. Graças a Deus, pastor, os frutos que eu estou colhendo são frutos bons. Amém. Continue sabendo fazer escolhas acertadas. Mas não queira fazer escolhas erradas e colher frutos de bênção. Veja o que diz as Escrituras Sagradas. Josué capítulo 1, do verso 1 ao verso 8, diz o seguinte: após a morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Num, assistente de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, portanto agora levante-se e atravesse o Jordão para a terra que estou dando ao povo de Israel. Estou dando a vocês todo lugar que pisar a planta de seus pés, como prometi a Moisés. Toda a terra, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande, a oeste, será território de vocês. Ninguém conseguirá resistir a vocês enquanto viverem. Assim como eu estava com Moisés, estarei também com vocês. Eu jamais falharei com vocês, nem os abandonarei. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi a seus pais lhes daria. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de seguir toda a lei a qual Moisés, meu servo, ordenou que você seguisse. Não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda. Assim, você será bem-sucedido aonde quer que vá. Sim. Mantenha o livro da lei em seus lábios. Medite nele dia e noite. Assim você agirá de acordo com tudo que está escrito nele. Desse modo, seus caminhos prosperarão e você será o quê? Bem-sucedido. Glória a Deus. Presta atenção, gente, que essas são as palavras de Deus para um homem, Josué. Josué que até aquele momento, durante 40 anos, foi assistente de Moisés. Estava o tempo todo ali, ouvindo de Moisés, aprendendo a palavra de Deus e decidido fazer a vontade de Deus. Agora Moisés morre. E Deus se volta para Josué e diz: agora é com você, Josué. Quem vai fazer esse povo herdar a terra que eu prometi é você. É você que vai entrar com esse povo lá. Você vai enfrentar grandes obstáculos. Você vai enfrentar grandes dificuldades. Mas eu vou estar com você. Você vai vencer.
Perceba que o Senhor disse que Josué seria vitorioso em sua caminhada, seria vitorioso em sua missão, ele seria uma pessoa bem-sucedida, porque a partir daquele momento ele estaria diante daquele grande povo, milhões de pessoas, e ele iria fazer esse povo herdar a terra que Deus tinha prometido. Porém, precisamos entender uma coisa muito importante, que talvez cause espanto a você. Cause espanto ao você ouvir. Talvez você nunca conseguiu enxergar desta forma, mas é assim que a Bíblia Sagrada nos ensina. A questão de Deus ter feito essa promessa de bênção a Josué, você vai vencer, você vai fazer esse povo herdar a terra, você vai fazer o povo entrar na terra, e esse povo vai herdar essa terra. Essa promessa que Deus fez não quer dizer que automaticamente essa promessa iria se cumprir. Deus faz a promessa. Deus diz que você pode chegar lá. Deus diz que você vai ser abençoado. Mas não quer dizer que automaticamente o que Deus falou que iria acontecer, irá acontecer. Como assim, pastor? Como assim? Não dá para entender. Não foi Deus que disse que iria acontecer? Deus não disse para Josué que iria acontecer? E como é que não vai acontecer automaticamente? Olha o que diz o verso 5 em diante. Do verso 5 ao verso 7. Ninguém conseguirá resistir a vocês enquanto viverem. Presta atenção. Assim como eu estava com Moisés, estarei com vocês. Eu jamais falharei com vocês, nem os... Olha a promessa. Nem os abandonarei. Vou estar com vocês. Vou fazer vocês vencer os inimigos. Não vou falhar com vocês. Não vou abandonar vocês. Porém, seja forte. Seja corajoso. Não sejam medrosos. Seja forte. Seja corajoso. Pois você conduzirá este povo para herdar a terra que prometia a seus pais lhes daria. Para isso, seja forte, corajoso. Por que Deus diz forte e corajoso? Por causa dos obstáculos, dos inimigos que eles iriam enfrentar. Deus te faz a promessa, mas Ele não te isenta de enfrentar dificuldade. Porque diante das dificuldades, é que você vai demonstrar de fato onde está a tua confiança, onde está o teu coração, se você de fato confia em Deus ou não. Deus não te isenta de enfrentar os problemas, as dificuldades. Deus diz, olha, você vai vencer, eu vou estar com você, não vou te abandonar, mas é você que tem que ir. Amém? Amém? Então, diante dos problemas, saiba, Deus não te isenta de enfrentar dificuldades. Deus te ajuda e te fortalece e te faz um vencedor em meio às dificuldades. Entendeu? Sim ou não? Então nós podemos entender que não existe vida sem problema, não existe família sem dificuldades. O que existe é um Deus que nos ajuda em meio às dificuldades. Glória a Deus! Diante das dificuldades, nós precisamos entender que existe um Deus que nos ajuda, que existe um Deus que nos fortalece, que existe um Deus que está conosco para nos fazer vencer. Porém, está aqui a promessa. Ele diz, estou com vocês. Somente seja o quê? Forte e muito corajoso. Presta atenção. Forte e muito corajoso, e tenha o cuidado de seguir toda a lei, a qual Moisés, meu servo, ordenou que vocês seguissem. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda,
porque assim você será bem sucedido aonde quer que vá. Olha, você tem que entender que toda promessa de Deus está atrelada à obediência à sua palavra. Deus faz a promessa, mas Ele condiciona esta promessa à nossa obediência à sua palavra. Ele diz: Josué, você vai vencer. Esse povo vai vencer. Vocês serão bem-sucedidos. Eu não vou abandonar vocês. Eu não vou desprezar vocês. Eu vou estar com vocês diante das lutas, diante das dificuldades. Mas fica sabendo de uma coisa: para que isso aconteça, obedeça tudo aquilo que Moisés ensinou para vocês. Obedeça a minha palavra. Eu vou dar vitória. Apenas você precisa ter coragem. Para quê? Para seguir toda a lei que Moisés, aliás, para assumir o comando deste povo. Primeiro aí, seguir o comando, assumir. Seja corajoso e assuma essa responsabilidade que agora está na sua mão. Entenda que existe obstáculo que vão surgir, mas você vai vencer. E entenda que para poder você vencer, você precisa seguir toda a lei, toda a palavra que você recebeu, que Moisés ensinou para você. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda. Não procure desculpa e nem procure inventar coisas. Não venha com invenções, com criações mirabolantes, porque eu acho isso, eu acho aquilo. É o que eu falei para Moisés que você tem que seguir. É o que eu disse e que você aprendeu que você tem que seguir. Só assim ele seria bem-sucedido. O segredo de uma vida bem-sucedida é você não se afastar da palavra de Deus. É você não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda de tudo aquilo que Deus ensina. Amém? Tem muitas pessoas que imaginam que basta estar numa igreja ou ter uma Bíblia na mão ou alguém orando por ela que as coisas vão mudar. A princípio pode até vir alguma mudança, mas chega um momento que diz, não, Deus chama a atenção e diz, agora é preciso que você entenda o caminho que você precisa seguir. Que você entenda o caminho que eu tenho para você. Para quê? Para que você possa fazer escolhas acertadas. Para que no dia de amanhã você venha colher frutos de bênção para a sua vida e para a sua casa. Se queremos ser abençoados, precisamos nos conscientizar que o segredo é obedecer a tudo que está escrito na palavra de Deus, meditando nela dia e noite. Fala, se eu quero ser abençoado, se eu quero ter uma família abençoada, eu preciso me conscientizar que o segredo é obedecer a tudo quanto está escrito na palavra de Deus. E meditar nela o quê? Meditar nela o quê? De dia e de noite, pensar nela, considerar sobre tudo aquilo que você ouviu, que você aprendeu, para que você possa colocá-la em prática no seu dia a dia. Não se faça de esquecido daquilo que você tem aprendido, daquilo que você tem ouvido, mas ponha em prática, aprenda para viver. Aí as Escrituras nos mostram vários exemplos, eu quero trazer um exemplo para você hoje, de sucesso e de fracasso na vida de um único homem. Sucesso e fracasso. Fala. Na vida de um único homem.
Pastor, como é que alguém pode ter uma vida de sucesso e uma vida de fracasso ao mesmo tempo? Vamos ver? Segundo Crônicas 26, verso 1, diz o seguinte: então todo o povo de Judá proclamou o rei Uzias, de 16 anos de idade, no lugar de seu pai Amazias. Foi ele quem reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate para Judá. Depois que Amazias descansou com seus antepassados, Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei. Reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém, chamava-se Jecolias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias. E buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Presta atenção nesta frase. Finalzinho do verso 5. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. O texto é bem claro, diz que Uzias reinou 52 anos. Mais do que Davi, mais do que Salomão. E Uzias foi bem sucedido. Quando nós estudamos todo o capítulo de 2 Crônica, capítulo 26, nós podemos ver todas as vitórias, em todas as áreas da vida dele. Uzias foi um rei de sucesso, ele teve um reinado de sucesso, Deus o abençoou. Em tudo que ele fazia, Deus o abençoou. Mas logo no início do relato de sua história, o escritor ele é bem claro, que Deus o abençoou e que ele teve uma vida bem-sucedida enquanto buscou o Senhor. Enquanto ele andou com Deus, Deus estava com ele. Ou seja, enquanto ele procurou andar no caminho do Senhor, meditando em sua palavra, vivendo a sua palavra, Deus o fez prosperar. Porque o significado, gente, de prosperidade aqui, nós precisamos entender muito bem. Porque tem gente que pensa que quando fala de prosperidade, está falando de finanças. Então, Uzias foi um homem muito rico. Gente, tem muitas pessoas que são ricas, têm dinheiro, não sabem nem onde colocar, nem o que fazer com ele, e são pessoas miseráveis. São pessoas pobres. Porque elas não têm segurança, elas não têm paz, não têm saúde, não têm uma família abençoada, estruturada. Ela só tem dinheiro. Ela só tem dinheiro. O dinheiro é bom, mas não compra tudo. Não resolve tudo. Se você não anda na presença de Deus, o dinheiro não serve para muita coisa, não. Vai ajudar até destruir a união do lar. Quantos filhos mataram os pais por causa da herança? Quantos irmãos estão brigados e entram na justiça por causa da herança? Não é verdade? Quantas famílias estão destruídas, mesmo os pais sendo milionários? Quantos filhos estão nas drogas, no mundo do crime, mesmo os pais tendo muito dinheiro? O dinheiro que ele tem não resolve os problemas. Quantos casamentos desfeitos, mesmo em meio a tanta fortuna. Então dinheiro não é tudo. Dinheiro é maldição? Não, a Bíblia não diz que dinheiro é maldição. Maldição é o amor ao dinheiro, é o apego ao dinheiro. Agora, gente, o que devemos fazer?
Como entender o sentido de prosperidade? Prosperidade fala em sucesso em todas as áreas da vida. E quando você estuda, volto a dizer, quando você estuda o capítulo 26 de 2 Crônicas, você vai ver que Uzias foi abençoado em todas as áreas da sua vida. Ele tinha uma casa abençoada, a tal ponto que seu filho Jotão assumiu o trono e foi um excelente rei. Ele soube educar. Ele era próspero financeiramente, ele era próspero no seu reino, em tudo que ele fazia, era bem sucedido, mas a sua casa também era abençoada. Então todas as áreas da sua vida estavam bem. Porém, enquanto ele buscou a Deus, enquanto ele obedecia a Deus, estava bem. E esse foi o segredo que Deus falou para Josué. Voltemos ao capítulo 1, verso 7 de Josué. Somente seja forte e o quê? Muito corajoso. Tenha cuidado, seguir toda a lei, a qual Moisés, meu servo, ordenou que você seguisse. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda. Assim você será o quê? Bem-sucedido por onde quer que vá. Então, o segredo de uma vida abençoada está em ouvir, aprender e praticar o que a palavra de Deus ensina. Não basta apenas você ouvir, não basta apenas você aprender, não basta apenas você saber como deve viver, você tem que viver. Não basta apenas você saber que deve fazer, você precisa fazer. A fé te leva a cumprir o que a palavra de Deus ensina. A dúvida, a incredulidade te leva a viver distante da palavra de Deus. Mas esse também foi o conselho que Davi deu para o seu filho Salomão. Olha o que diz 1 Crônicas, capítulo 28, verso 9. Você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai. Reconheça o Deus de seu pai. Sirva-o de todo o coração e espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações, conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, você vai encontrá-lo. Mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Fala misericórdia. Fala misericórdia. Entenda, Davi, que viveu uma vida de comunhão com Deus, desde a época que ele era pastor de ovelhas, um jovenzinho lá no campo, cuidando das ovelhas de seu pai. Agora está velho, já não consegue mais governar, porque a sua idade era muito avançada. Ele chama o seu filho Salomão, que estava assumindo, estava lhe sucedendo no trono, e ele diz: olha, reconheça o Deus do seu pai. E busca ele de coração, porém de uma forma espontânea, não por obrigação. Sirva a Deus espontaneamente, porque Deus sonda os corações. Ele conhece as nossas motivações, Ele conhece os nossos pensamentos. Agora, se você o buscar assim, você vai encontrá-lo. Mas se você o abandonar, Ele também vai rejeitá-lo. Ou seja, Deus está conosco enquanto nós estamos com Ele. Amém? Amém? Fala, Deus só pode abençoar a minha vida, só pode abençoar a minha casa, enquanto eu buscá-lo. Enquanto eu estiver com Deus, Deus vai estar comigo. Mas por quê, pastor? Por quê? Por que que Deus não vem logo e me abençoa? E Ele me força a estar com Ele, porque Ele não quer que nós o sirvamos, que nós estejamos com Ele por obrigação. Ele quer que você ande com Ele
espontaneamente. Ele quer que você ande com Ele espontaneamente. Ele quer que você medite na palavra dEle espontaneamente. Viva com Ele de coração, não por obrigação. Amém? O segredo de uma vida bem-sucedida, seja qual for a área, é buscar a Deus, é meditar em sua palavra, para poder conhecê-la e colocá-la em prática. Quem a ignora, foge do caminho que Deus estabeleceu para a sua vida e para a sua família. Esse foi o erro de Uzias. Esse foi o erro de Uzias. Uzias andava com Deus, estava muito bem. Mas olha, 2 Crônicas 26, 16. Olha o que diz. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, depois o quê? Se tornou poderoso, famoso. Todo mundo só falava em Uzias. O seu orgulho provocou sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, ao seu Deus. Presta atenção. Ele cresceu, Deus o abençoou, e depois que tudo estava bem, bem sucedido em todas as áreas da sua vida, ele se corrompeu. Ele se tornou um homem orgulhoso e corrupto. Qual o resultado? Qual o resultado desse seu orgulho? Olha o verso 17. O sumo sacerdote Azarias e outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele, porque ele tinha pego o seu incensário e tinha entrado no templo do Senhor para fazer aquilo que não era da sua alçada. Eles o enfrentaram e disseram: não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isto é tarefa dos sacerdotes, os descendentes de Arão consagrados para queimar incenso. Saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus, o Senhor. Uzias, que estava com o incensário na mão, pronto para queimar o incenso, irritou-se e indignou-se contra os sacerdotes. E na mesma hora, na presença deles, diante do altar de incenso, no templo do Senhor, surgiu lepra em sua testa. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os outros sacerdotes viram a lepra, expulsaram-no imediatamente do templo. Na verdade, ele mesmo ficou ansioso para sair, pois o Senhor o havia ferido. O rei Uzias sofreu de lepra até o dia em que morreu. Presta atenção. Vinha tendo sucesso, enquanto estava fazendo o quê? A vontade de Deus. Deixou o orgulho entrar no seu coração, entrou a infidelidade no seu coração, abandonou o que a palavra de Deus ensinava e passou a fazer o que bem entendia, foi ferido de lepra até a sua morte. Durante todo esse tempo morou numa casa separada da família, leproso e excluído do templo do Senhor. Presta atenção aqui. Foi ferido de lepra por causa da sua infidelidade. Foi separado da família por causa da sua infidelidade. E foi separado da presença de Deus por causa da sua infidelidade. E seu filho Jotão tomava conta do palácio e governava o povo. Olha o que é que o orgulho, que a infidelidade, que o desrespeito e o desrespeito à palavra de Deus, o rejeitar a palavra de Deus causa separação, destruição da família. Ele se separou da família, se separou da presença de Deus e perdeu o trono. Fala misericórdia. Então aquele que estava sendo bem-sucedido perdeu o seu sucesso por causa da sua infidelidade. Fala, quem é fiel a Deus é abençoado. Quem deixa de ser fiel recebe maldição. Misericórdia. Quem quer que a sua casa seja abençoada, fala amém.
Então plante fidelidade na sua vida e na sua casa. Vou obrigar, pastor? Viva a palavra de Deus na sua vida, na sua casa. Entenda que Deus não quer que nós sirvamos a Ele por obrigação. Mas se queremos a bênção de Deus, nós precisamos temer a Deus e buscar viver esta palavra, dia após dia, e mostrar como é que Deus ama aqueles que amam a sua palavra. Infelizmente, o orgulho de Uzias o fez que o afastasse da palavra de Deus, e essa atitude o levou à queda. Por quê? Olha o que diz o escritor de Provérbios, capítulo 16, verso 18. O orgulho vem antes de quê? Da destruição. O orgulho vem antes da destruição. Tem gente que não dá o braço a torcer por orgulho próprio. Não posso admitir isso. Não posso mudar. O orgulho vem antes da destruição. O espírito altivo antes da queda. Antes da destruição vem o orgulho. Antes da queda vem o espírito altivo, soberbo. Então aquele que se orgulha e que não se submete ao que a palavra de Deus ensina, segue para um caminho de queda. Pastor, mas eu quero que a minha casa, a minha família seja abençoada. Então voltemos-nos para a palavra de Deus. Assim como uma vida bem-sucedida depende de uma aproximação da presença de Deus, com um coração temente, obediente a tudo que o Senhor ensina na sua palavra, uma vida de fracasso acontece quando ignoramos a presença de Deus e sua palavra. Por isso, Deus diz em Jeremias 29, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser achado ou ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Fala, Deus é quem abençoa, Deus é quem cura, Deus é quem liberta, Deus é quem transforma, Deus é quem dá paz, Deus é quem muda a vida e a história de cada pessoa. É Deus que faz acontecer. Mas quando nós o buscamos, Ele pensa o melhor de mim, pensa o melhor de você. Ele tem bênção para nós, Ele tem bênção para você. Ele sabe que os obstáculos acontecem, Ele sabe que os problemas surgem, Ele sabe que a vida aqui não é fácil, e por isso que Ele diz, eu não vou abandonar vocês, mas para isso vocês têm que me buscarem. Para isso vocês têm que me buscarem com todo o coração, andarem na minha presença. E buscar a Deus, gente, não é apenas estar na igreja, não é apenas estar no templo, é você buscar conhecê-lo, é você buscar conhecer a palavra dEle, é você vir ao templo para ouvir, para aprender, para adorar, para louvar, para glorificá-lo, mas para poder aprender o seu caminho. É isso. Amém? Aí Ele vai ser encontrado de você, e a tua vida vai mudar. O Senhor deseja te abençoar, Ele deseja abençoar a sua casa. Só não tenha medo de ter atitude de buscar a Deus. Tem gente que tem medo, né? Sei lá, pastor, e se eu tomar essa atitude e não for do jeito que eu penso? Não tenha medo. Deus não te decepciona. Não tenha medo de andar com Deus. Não tenha medo de se colocar na presença de Deus. Não tenha medo de buscar a Deus, de viver para Deus, de andar com Deus. Não tenha medo de buscar a Deus de todo o seu coração.
E com esse mesmo empenho, você precisa procurar conhecer sua palavra, para que possas não apenas ter uma ideia de quem Deus é, porque tem gente, a maioria das pessoas tem ideia de quem Deus é, mas não conhece. Mas você possa conhecê-lo, e conhecê-lo de verdade. Amém? E aqui a gente encerra. João 14, 21. Olha o que diz. Jesus diz o seguinte: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Fala, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece. Obedece o quê? Os mandamentos de Cristo. Quais são os mandamentos de Cristo? Sua palavra. Gente, do Gênesis, Apocalipse, a palavra de Deus. Os mandamentos de Cristo. Esse é o que me ama. Quem ama Jesus é aquele que ouve a sua palavra e pratica. Aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a Ele. Revelar-se é fazer-se conhecido. Jesus quer se fazer conhecido de você. Ele não quer ser um estranho. Ele quer ser alguém da sua família. Alguém que você o conheça. Que a sua família também o conheça. Que você não apenas diga, eu creio, mas que você diga, eu conheço. Sei quem Ele é. Amém? Amém? Eu sei, eu conheço. Quer conhecer a Deus? Quem quer conhecer a Deus aqui faz assim. Ame sua palavra. Se você quer conhecer a Deus, ame sua palavra e viva. Viva essa palavra de Deus. Viva no seu dia a dia. Porque quando você o busca e vive a palavra de Deus, Ele vem ao teu encontro. Ele se revela a você. Você passa a ter experiência com Ele. Ele abençoa a tua vida, Ele abençoa a tua casa. Você passa a ser uma pessoa bem-sucedida, como Ele prometeu para Josué. E a promessa não é só para Josué, é para todo aquele que vive a sua palavra. Amém? Quer ser abençoado? Plante obediência. Obediência à palavra de Deus. Você vai colher vida, bênção, salvação. Fique em pé, por favor. Em nome de Jesus. Nós vamos orar.